Aqui diz que a massa de um gás ocupa um volume de 5 metros cúbicos a 760 milímetros de mercúrio. Calcule o seu volume a 540 milímetros de mercúrio se a temperatura permanece constante. Bom, ele não disse nada de número de mols, então nós vamos utilizar Povotop e Viti. Nesse caso, não era tão importante passar as coisas para a unidade correta, mas para poder praticar, vamos fazer esses cálculos e utilizar tudo nas unidades corretas. Como a temperatura permanece constante, T0 é igual a T1, então isso vai ser simplificado. Pronto, já ficou bem mais fácil nossa conta. Agora, vamos ver o volume inicial e a pressão inicial que ele deu. O volume inicial que ele deu foi 5 metros cúbicos. Nós temos metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Para eu passar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo. Portanto, 5 metros cúbicos é a mesma coisa que 5.000 decímetros cúbicos, ou 5.000 litros, que é a mesma coisa. Litro e decímetro cúbico é a mesma coisa. Agora temos aqui 760 milímetros de mercúrio. Nós não trabalhamos em milímetros de mercúrio. Então vamos dizer que uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Não é necessário fazer nenhum cálculo para saber que isso daqui vai dar 1 atmosfera. E por último, aqui nós temos a pressão 1, ou seja, a pressão final, que são 540 milímetros de mercúrio. Agora sim, tenho que realizar esta regra de 3 para saber quantos atm eu tenho em 540 milímetros de mercúrio. Esse resultado vai me dar a pressão em atmosferas. Isso vai ficar assim: 540 vezes 1 dividido por 760. 0,711 atm, ou atmosferas. Isso é esse valor aqui, 0,711 atmosferas. Agora que nós já temos tudo na unidade correta, vamos jogar na fórmula e isolar o que falta. Repare, ele me pediu calcular o volume. Bem, aqui nós tínhamos uma pressão inicial de 1 atm, vezes um volume inicial de 5.000 litros, ou decímetros cúbicos, sobre uma temperatura inicial T0, que ele não falou quanto é. Isso é igual a uma pressão final de 0,711 atmosferas, vezes o volume final, que é o V1, que é o que nós queremos encontrar, sobre uma temperatura final T1. Como a temperatura permanece constante, T0 e T1 são iguais e morrem. Agora eu preciso isolar o V1. V1 vai ser igual a 5.000 vezes 1, que é 5.000, dividido por 0,711. E isso vai dar 7.037 litros, ou decímetros cúbicos. E assim nós resolvemos essa questão, primeiro passando todas as unidades para as unidades corretas que nós vamos utilizar em gás. Um recipiente de 3 litros, então aqui ele nos deu o volume, contém 2,45 mols de nitrogênio, isso aqui é o gás nitrogênio, ou seja, N2, e 3,67 mols de gás oxigênio, ou seja, O2, a 300 Kelvin, nos deu a temperatura. Calcule a pressão total dos gases no recipiente e a pressão parcial de cada um desses gases. Ora, muito simples, porque ele nos deu o número de mols de cada gás, ele nos deu a temperatura e ele nos deu o volume do recipiente. Então nós vamos jogar tudo isso na fórmula PV é igual a N vezes R vezes T e vamos calcular. Vamos começar então com o nitrogênio. O nitrogênio, nós temos 2,45 mols dele, então vai ficar pressão parcial do nitrogênio vezes o volume do recipiente, que é de 3 litros, é igual ao número de mols do nitrogênio, que são 2,45 mols, vezes o R, que nós já sabemos que vale 0,082 litro atm sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que nesse caso vale 300 Kelvin. Vamos resolver este cálculo e vamos encontrar a pressão do nitrogênio.
Para resolver isso daí, nós vamos fazer 2,45 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 3, e isso vai dar 20,09 atmosferas, ATM. Lembre-se que a pressão sai em ATM aqui nesta forma. Já temos a pressão parcial do nitrogênio, ele me pediu de todos. Então agora vamos repetir a mesma coisa para o oxigênio. Temos que fazer que a pressão parcial do oxigênio vezes o volume deste recipiente, que é de 3 litros, é igual ao número de mols do oxigênio, 3,67 mols, vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin, e nós vamos obter a pressão parcial do oxigênio, que será 3,67 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 3, que vai dar 30,094. 30,094 atmosferas. Já temos a pressão do nitrogênio e a pressão do oxigênio. Para encontrar a pressão total, nós temos duas opções. Ou nós somamos os moles de nitrogênio com os moles de oxigênio e jogamos na fórmula o número de mols totais. Se eu jogar mols totais aqui, vai sair a pressão total aqui. Ou nós somamos as duas pressões parciais, porque nós sabemos que a pressão total é igual à pressão do nitrogênio mais a pressão do oxigênio. Como essa é mais simples, vamos fazer essa daqui. E vamos encontrar que a pressão total vai ser isso mais 20,09, que é a do nitrogênio, vai me dar 50,184 atmosferas. Então, essa vai ser a pressão total. Aqui nós temos pressão parcial do nitrogênio depende do número de mols do nitrogênio. Pressão parcial do oxigênio depende do número de mols do oxigênio. E pressão total é a soma das outras duas. Aqui nós temos uma mistura de gases que contém 7,6 mols do gás hélio, essa é a fórmula do hélio, 0,87 mols do gás hidrogênio, isso é H2, e 2,25 mols de um gás halotano. Isso daqui não existe uma substância, um elemento na tabela periódica chamado halotano. Isso daqui é uma fórmula orgânica. Então vamos representar como assim, Al, de halotano. Determine as pressões parciais dos gases, sabendo que a pressão total é de 2 atm a uma determinada temperatura. Então ele está mantendo a temperatura constante e ele está me dizendo que na mescla tem esse número de mols de hélio, esse número de mols de hidrogênio e esse número de mols de halotano. E me deu a pressão total. Como eu vou calcular a pressão parcial de cada um desses gases? Simples. Eu vou dizer que a pressão parcial do gás A é igual à fração molar do gás A vezes a pressão total. Então, para eu poder utilizar isso, se eu já tenho a pressão total, eu preciso achar a fração molar de cada um desses gases. E para isso é muito simples. Nós sabemos que a fração molar de um determinado gás A é igual ao número de mols do A sobre o número de mols totais. Então, a fração molar, vamos começar com o hélio, a fração molar do hélio vai ser igual a o número de mols do hélio, que é 7,6, sobre o número de mols totais. Vamos achar primeiro o número de mols totais. Vai ser 7,6 do hélio, mais 0,87 do hidrogênio, mais 2,25 do halotano. Isso vai dar 10,72. Então nós temos aqui um número de mols totais de 10,72 moles. Sabendo isso, podemos jogar aqui 10,72 e vamos obter para a fração molar do hélio 7,6 dividido por 10,72 e isso vai dar 0,709. 0,709. Lembre-se que isso não tem unidade. Agora, como seria a fração molar do hidrogênio, H2? Seria o número de mols do hidrogênio, que é 0,87, sobre o total, que é 10,72. Isso vai dar 0,87 dividido por
10,72, que vai dar 0,081. 0,081. Também não tem unidade. Agora nos falta o número de mols, perdão, a fração molar do alotano. A fração molar do alotano vai ser igual às outras, 2,25 mols de alotano sobre 10,72 mols totais. 2,25 dividido por 10,72, isso vai dar 0,210. Se vocês somarem todos esses valores aqui, o resultado final deveria dar 1, menos os arredondamentos que a gente foi fazendo no meio do caminho, mas isso aqui tem que dar 1, que seria 100%. Para encontrar a fração molar do alotano, nós também poderíamos ter feito 1 menos essas outras duas frações molares aqui, já que eu sei que o resultado final tem que dar 1. Agora que nós temos cada uma das frações molares, é fácil calcular cada uma das pressões parciais. Então vamos começar aqui com a pressão parcial do hélio, que vai ser igual à fração molar do hélio, que é 0,709, vezes a pressão total, que é 2. Então, essa pressão parcial do hélio será igual a 0,709 vezes 2, 1,42 atmosferas. Depois nós temos a pressão parcial do hidrogênio, que vai ser 0,081 vezes 2. Isso vai dar 0,162 atm. E por último, a pressão parcial do alotano, que vai ser 0,210 vezes 2, que vai dar 0,420 atm. Perfeito. Se nós somarmos essas três pressões, isso deveria dar 2 atmosferas, que é a nossa pressão total. Então, a pressão parcial de cada um deles foi calculada utilizando-se a fração molar de cada um deles vezes a pressão total no recipiente, que é de 2 atmosferas. Um estudo de águas próximas a um complexo industrial que emite CO2, dióxido de carbono, isso aqui vem na fumaça, isso é um gás poluente, indica que existe uma concentração desse gás de 0,1 gramas por litro a 25 graus Celsius. Calcular a constante de Henry do CO2 a essa temperatura. Então veja, esse dado de 25 graus Celsius não serve para nada. É só para dizer que nós estamos calculando a constante de Henry para essa determinada temperatura. Vamos lá. Ele nos deu alguns dados. O primeiro deles é a massa relativa do CO2, ou a massa molar nesse caso, que vale 44 gramas por mol. Nós já sabemos que a massa molar serve para passar ou de moles para gramas ou de gramas para moles. E depois ele nos deu a pressão parcial do CO2, que ele disse que é 3 vezes 10 a menos 4 atmosferas. Pois bem, nos deu a massa molar, nos deu a pressão parcial, ele quer saber a constante de Henry. Vamos começar pelo final. Nós sabemos que a concentração molar do CO2, que é o gás que nós estamos estudando agora, vai ser igual à constante de Henry, que é o que nós queremos encontrar, vezes a pressão parcial do CO2, que é o nosso gás. Pois bem, nós sabemos também que a concentração desse CO2 que está aqui, que deveria estar em molar, deveria estar em mol por litro, ele nos deu. Só que ele nos deu em gramas por litro. Isso não está bem. Nós precisamos então converter esses gramas a mol. Para quê? Para que a concentração que entre aqui na fórmula seja a concentração em mol por litro. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é passar isso daqui de 0,1 gramas sobre litro. Eu preciso passar isso para algum valor de mol sobre litro. E para passar alguma coisa de grama para mol, eu vou utilizar a massa molar que ele nos deu. Então, uma massa de 44 gramas por mol. O que significa isso? Significa que 1 mol está para 44 gramas. Então, 0,1 gramas
se corresponde a x. Esse x será igual a, vamos fazer aqui, 0,1 dividido por 44, isso vai dar 2,27 vezes 10 a menos 3 mol. Agora reparem que isso já está sobre 1 litro. Nós só convertemos as gramas que estão aqui em cima para moles, mas isso já está sobre 1 litro. Então eu já sei que a concentração molar do CO2 aqui vale 2,27 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ou, se quiserem colocar, molar, é uma letra M maiúscula. Já temos a concentração molar do CO2. Agora, eu preciso da pressão parcial do CO2. Ele também me deu. Ele disse que a pressão parcial do CO2 é 3 vezes 10 a menos 4 atmosferas. Então, vamos substituir tudo isso aqui. Nós vamos ter 2,27 vezes 10 a menos 3 molar é igual a constante de Henry, que é o que a gente quer, vezes 3 vezes 10 a menos 4 atmosferas. A constante de Henry vai sair, então, 2,27 vezes 10 a menos 3, dividido por 3 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 7,58. Esse 7,58 vai sair, neste caso, em molar sobre atmosferas. Por que saiu em molar sobre atmosferas? Porque eu usei molar na concentração e eu usei atmosferas na pressão. Outro exemplo. Calcular a constante de Henry, K, se 155 gramas de um gás, não falou qual é o gás, se dissolvem em 1 litro de água sob uma pressão parcial desse gás de 0,2 atm, sabendo que a massa relativa do gás é de 88,11 gramas por mol. Perfeito. Então, ele nos deu essa massa relativa, que no caso aqui é a massa molar, gramas por mol, para que nós possamos passar esses 155 gramas para mol. Como isso já está em 1 litro, ele disse que já está em 1 litro, isso vai ser mol por litro, que é a concentração molar. Aí nós aplicamos a lei de Henry, concentração molar é igual a K vezes a pressão parcial, e vamos encontrar o valor da constante K. Então vamos lá, vamos fazer isso. Se a massa relativa ou a massa molar desse gás é 88,11 gramas por mol, isso significa que 1 mol corresponde a 88,11 gramas. Nós temos 155 gramas. Quantos moles nós temos? X, que é igual a 155 dividido por 88,11. Isso vai dar 1,76 mols do gás. Então, nós já temos o número de mols. Como isso está dissolvido em 1 litro, então, quando eu fizer mol por litro, molar, eu vou ter a concentração desse gás A, que vai ser 1,76 mol por litro, ou molar, é a mesma coisa. Agora eu preciso da pressão parcial. Ele falou, a pressão parcial do gás é 0,2 atmosferas. Podemos escrever a fórmula. A concentração molar do gás A é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial de A. A concentração do gás A é 1,76 molar. A constante nós queremos encontrar. A pressão parcial é 0,2 atm. Então, K vai ser igual a 1,76 dividido por 0,2, que vai dar 8,80 molar sobre atm. Porque nós estamos trabalhando com a concentração em molar e com a pressão em atm. Outro exemplo. Calcular a concentração de metano, metano é um gás, ele tem fórmula CH4, dissolvido em água a 25 graus Celsius e a 50 graus Celsius. Então nós temos que calcular duas coisas. Nós temos que calcular a concentração do metano a 25 e a concentração do metano a 50 graus Celsius, levando em conta que a 25 graus Celsius a constante K de Henry é igual a 4,13 vezes 10 a menos 4 mols sobre litro atm. E a 50 graus Celsius ela é de 5,77 vezes 10 a menos 4 mols sobre litro atm. Isso daqui, mol sobre litro atm,
é a mesma coisa que molar sobre ATM. Bem, sabendo que a sua pressão parcial é de 0,8 atmosferas. Bem simples, vamos ter que fazer primeiro esse cálculo para 25 graus Celsius e depois o mesmo cálculo para 50 graus Celsius. E vamos ver quanto vai dar. Ele já nos deu a constante de Henry em molar sobre ATM para os dois valores e ele já me deu a pressão parcial em ATM. Para os dois valores é a mesma pressão parcial. Isso significa que a minha resposta vai sair em molar. Vamos lá. A fórmula nós já sabemos. Nos dois casos vai ser a concentração molar do gás A, nesse caso é do gás metano, CH4. Saber a fórmula do metano era irrelevante para essa questão. Isso é igual à concentração, a constante de Henry, vezes a pressão parcial do metano. Aplicamos isso a 25 graus Celsius. Então, a concentração do metano é igual. A constante de Henry a 25 graus Celsius é 4,13 vezes 10 a menos 4 molar sobre ATM, vezes 0,8 ATMs. Então, essa concentração do metano vai dar igual a 4,13 vezes 10 a menos 4 vezes 0,8 vai dar 3,3 vezes 10 a menos 4. E esse resultado sai em molar. Agora, vamos mover isso aqui um pouquinho para o lado. Vamos fazer a mesma conta, porém a 50 graus Celsius. A fórmula era concentração do metano é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial do metano. A concentração do metano é o que nós queremos encontrar. Concentração. Isso é igual à constante de Henry, agora a 50 graus Celsius. Isso será 5,77 vezes 10 a menos 4 molar sobre ATM, vezes a pressão parcial, que continua sendo de 0,8 ATM. Podemos encontrar, então, a concentração molar do metano, que vai ser 5,77 vezes 10 a menos 4 vezes 0,8. Total, 4,62 vezes 10 a menos 4. Ou 4,6 vezes 10 a menos 4. O resultado sai em molar, porque a constante de Henry estava em molar sobre ATM e a pressão estava em ATM. Agora observem o seguinte, de 25 graus Celsius para 50 graus Celsius, essa temperatura aumentou. Então, a concentração do gás dissolvido nesse líquido, ela precisa aumentar também. E foi o que aconteceu. Ela partiu de 3,3 vezes 10 a menos 4 para 4,6 vezes 10 a menos 4. Então, ao aumentar a temperatura, nós também aumentamos a concentração do gás dissolvido em um líquido. Outro exemplo. Em um recipiente se encontra uma mistura de dois gases A e B. Indique a fração molar do gás B, sabendo que a constante de Henry para o gás A é de 0,8 molar sobre ATM e a concentração na mistura é de 0,4 molar. Perfeito. Então ele está me pedindo a fração molar do gás B. Ele também nos deu algumas informações. Ele disse que a pressão total era 912 milímetros de mercúrio. Vamos guardar essa informação. Claro que eu vou passá-la para atmosferas, mas vamos guardar essa informação. E ele também nos deu o fator de conversão entre todas as unidades de pressão que nós utilizamos comumente. Quais são essas unidades? Atmosferas, bárias, pascal e milímetro de mercúrio. Essa tabela de conversões aqui, o exercício não é obrigado a fornecer. Vocês têm que saber que uma atmosfera se corresponde a 1.013.000 bárias, que é esse valor aqui, com esse 10 a sexta distribuído, que se corresponde a 101.300 pascal, que é esse valor aqui com o 10 a quinta distribuído, que se corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Bom, excluindo então esse fator de conversão, ele nos deu a pressão total, ele nos deu a constante de Henry para o gás A,
e ele disse que a concentração do gás A na mistura é 0,4 molar. Então vamos começar trabalhando com o gás A para nós podermos depois chegarmos no gás B. Sobre o gás A, o que nós sabemos é o seguinte: a constante de Henry é 0,8 e a concentração é 0,4. O que dá para calcular com isso? Nós temos a concentração do gás A, que é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial do gás A. Ele nos deu Henry e ele nos deu a concentração. Podemos calcular a pressão parcial do gás A. Isso vai ficar assim: concentração do gás A é 0,4 molar. Isso é igual Henry para esse gás, 0,8 molar sobre atm. Isso vezes a pressão parcial do A. Então, a pressão parcial do A vai dar 0,5 atm. Vocês podem fazer 0,4 dividido por 0,8, isso vai dar 0,5 atmosferas de pressão. Agora, sabendo a pressão parcial do gás A e sabendo a pressão total que ele deu, nós podemos encontrar a pressão parcial do gás B. É simples, é só subtrair. Para isso, nós precisamos que tudo esteja na mesma unidade. No nosso caso aqui, atmosferas. Então, esses 912 milímetros de mercúrio eu preciso passar para atmosferas. Não tem nenhum problema, porque nós sabemos que 1 atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, 912 milímetros de mercúrio vai se corresponder a X atmosferas. E essas atmosferas serão 912 dividido por 760, vai dar 1,2 atm. Sabemos a pressão total e sabemos a pressão parcial do gás A. Então, nós podemos dizer que a pressão parcial do gás A mais a pressão parcial do gás B é igual à pressão total. Substituo os valores nessa fórmula. A pressão parcial do gás A é 0,5 atm, a pressão parcial do gás B é o que eu quero encontrar, a pressão total é 1,2 atm. Fazendo a subtração, a pressão parcial do gás B será de 0,7 atmosferas. Achamos a pressão parcial do gás B. Agora vejam que ele me perguntou a fração molar do gás B. Tem que ter alguma fórmula que relaciona pressão parcial com fração molar. E existe. Essa fórmula é: a pressão parcial do gás B vai ser igual à fração molar do gás B vezes a pressão total. Vamos aplicar esta fórmula e vamos encontrar a fração molar do gás B. Vai ficar 0,7 atmosferas é igual à fração molar do gás B vezes a pressão total, que é 1,2 atmosferas. E com isso nós vamos encontrar que a fração molar do gás B é igual a 0,583. Lembrem-se que a fração molar não tem unidade, já que ela é uma divisão entre número de moles. Então vejam que essa é uma questão bem completa. Primeiro nós tivemos que utilizar a equação de Henry para podermos calcular aqui a pressão parcial do gás A. Depois, nós fizemos a pressão total, que ele nos deu, menos a pressão parcial do gás A, para encontrar a pressão parcial do gás B. E depois, nós utilizamos a pressão parcial do gás B junto com a pressão total para saber a fração molar do gás B. Outro exercício. Determine a constante de Henry de um gás A que se encontra dissolvido em água. O gás A representa 20% de uma mistura que, além dele, contém 30% de oxigênio e 50% de nitrogênio. Repare o que ele está te dando aqui? Ele está dando as frações molares, só que ele está dando em porcentagem. Então ele está me dizendo que a fração molar do gás A representa nessa amostra 0,2, que é 20%. Que além disso contém 30% de oxigênio. Então a fração molar do oxigênio é 0,3.
e 50% de nitrogênio. Então, a fração molar do nitrogênio é 0,5. Pronto. Ele quer, lembre-se, a constante de Henry para o gás A. Perfeito. Ele diz que isso alcança uma pressão total de 815 milímetros de mercúrio. Já sabemos que isso deve ser passado a atmosferas. Reparem que ele deu aqui de novo o fator de conversão para que vocês possam trocar as unidades de pressão. Vocês deveriam conhecer esses valores, mas de todos os modos ele deu. E por último, ele deu a concentração do gás A. Ele disse que essa concentração é igual a 0,05 molar. Muito bem. O que nós queremos é a constante de Henry. Então essa questão ela vai terminar quando nós fizermos a seguinte fórmula. A concentração do gás A é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial do gás A. Quando nós resolvermos isso aqui, nós vamos encontrar a constante de Henry. Aí termina essa questão. Então, para eu poder resolver isso, eu preciso saber a concentração do gás A, que ele me deu. Ele já me deu em molar. Então, não precisamos fazer mais nada aqui. Só falta a pressão parcial do gás A. Como é que nós vamos encontrar a pressão parcial do gás A? Ele me deu as frações molares e ele me deu a pressão total. Então é muito simples encontrar a pressão parcial do gás A. É só fazer a relação entre fração molar e pressão parcial. Que diz o quê? Que diz que a pressão parcial do gás A é igual à fração molar do gás A vezes a pressão total. Bom, a nossa pressão total aqui ela está em milímetros de mercúrio. E nós já sabemos que para gases nós vamos trabalhar em atmosferas. Então vamos começar transformando isso, dizendo que 1 atmosfera se corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, 815 milímetros de mercúrio vai dar X ATM. X é igual a 815 dividido por 760, 1,07. 1,07 atmosferas. Esse valor aqui é a pressão total. Então agora nós podemos encontrar a pressão parcial do A. A pressão parcial do A vai ser igual à fração molar do A, que é 0,2, vezes a pressão total, que é 1,07. Essa pressão parcial do A vai dar o número que nós temos na calculadora, vezes 0,2, 0,214. 0,214 atmosferas. Esse valor de pressão parcial eu vou aplicar agora na equação de Henry para poder encontrar a constante de Henry. Isso vai me dar, bom, a concentração era 0,05 molar. Isso é igual à constante de Henry vezes a pressão parcial, que é 0,214 atmosferas. Então, a constante de Henry será 0,05 dividido pelo ANS, que é o número que nós já tínhamos na calculadora antes. Vai dar 0,233. 0,233 molar sobre atmosferas, porque nós usamos a concentração em molar e a pressão em atmosferas. Marque com uma cruz a opção correta. Levando em conta os seus conhecimentos sobre pressão de vapor de um solvente. Letra A. A pressão de vapor depende das forças de atração e do volume do líquido. Será que a pressão de vapor depende do volume do líquido? Será que é diferente se eu tiver um recipiente assim, com esse volume, fechado aqui, e com esse volume de líquido, que se eu tiver um recipiente assim, pequenininho, com muito menos volume de líquido? Não. As regras que regem a pressão de vapor são as mesmas, independente do volume do líquido. Se o líquido que eu tenho aqui for o mesmo líquido que eu tenho aqui, então, eventualmente, ele vai alcançar um equilíbrio, e esse equilíbrio, a uma mesma temperatura, apresentará a mesma pressão de vapor. Então, não depende do volume do líquido. A pressão de vapor depende da temperatura correta e do volume do líquido. Já vimos que não. Não depende do volume do líquido. A pressão de vapor depende da área ocupada pela interface líquido-vapor. Isso está errado. Por que não depende da área? Pela mesma razão que não depende do volume. Nesse caso aqui, onde eu tenho um maior volume, a área aqui da superfície
da interfase líquido-vapor, essa área de contato aqui não influi no valor final da pressão de vapor, ok? Então, seguimos com a próxima alternativa. A pressão de vapor depende do tipo de solvente, sim, e do volume do líquido. Não, o volume do líquido não influi na pressão de vapor. Outra, a pressão de vapor depende do tipo de solvente, correto, e da temperatura, correto. Esta é a opção que nós vamos marcar. Essas são as duas principais determinantes da pressão de vapor de um solvente. A pressão de vapor depende de quem é esse solvente, porque aí suas propriedades vão modificar, e depende da temperatura, porque de acordo com a temperatura a vibração das moléculas aumenta ou diminui. Vamos ver a última, que deve estar incorreta. A pressão de vapor depende da temperatura, até aí tudo bem, e do volume do recipiente. Errado. Então, já marcamos a opção correta, entendemos o conceito de pressão de vapor e já vimos do que depende essa pressão de vapor. Um quarto de superfície retangular tem medidas 30 decímetros por 40 decímetros. Então, ele está me dando a superfície do chão desse recipiente. Ele me deu duas medidas, 30 decímetros por 40 decímetros. No mesmo, ou seja, neste quarto, se coloca um recipiente com 12 litros de água. Ok. Nós vamos fechar o quarto de maneira hermética, de modo que não seja possível que escape nem ingresse nenhum gás. Depois de 3 horas, somente sobraram no recipiente 8 litros de água. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui um quarto fechado. Dentro deste quarto fechado, eu coloquei um recipiente que continha água. Eu coloquei aqui 12 litros de água. Com o passar do tempo, as moléculas da superfície elas vão passar para o estado gasoso, como nós já havíamos visto. Então, essa água que está aqui vai evaporar. É por isso que depois de 3 horas só sobraram 8 litros de água. Então, o que aconteceu aqui? Nós tínhamos 12 litros de água líquida. Com o passar de 3 horas, agora sobraram 8 litros de água líquida. O que aconteceu com essa diferença, com os 4 litros? O que aconteceu foi que agora nós temos 4 litros de vapor de água. Muito bem. Então, nós já sabemos a quantidade de vapor de água que existe dentro desse recipiente. Não pode ter entrado água do lado de fora, nem saído água do recipiente, porque o quarto está fechado de maneira hermética. O que diz a letra A? Calcule a umidade absoluta ao cabo dessas 3 horas, expressando esse valor em gramas sobre metros cúbicos. Então, ele quer gramas sobre metros cúbicos. E considerando que a altura do quarto é de 2.000 milímetros. Então, veja só, ele já tinha me dado informação suficiente para eu calcular a área do chão, da base desse quarto, certo? Agora ele me deu a altura. Quando nós multiplicarmos esses três valores de lado, nós vamos ter o volume dessa sala, ou volume desse recipiente, desse quarto. Para poder fazer isso, nós precisamos que os três estejam na mesma unidade. Nós temos aqui 30 decímetros, aqui nós temos 40 decímetros e aqui nós temos 2.000 milímetros. E ele quer a resposta em gramas sobre metros cúbicos. Para eu poder chegar num volume em metros cúbicos, eu preciso multiplicar três valores em metros. Então vamos lá. Para passar de decímetro a metro, eu tenho que dividir por 10. Então isso daqui são 3 metros. Para passar de decímetro a metro, eu divido por 10. Então isso daqui são 4 metros. E para passar de milímetros a metros, eu divido por 1.000. Então essa altura é de 2 metros. Tendo esses três valores, nós podemos calcular o volume do recipiente, ou o volume dessa sala, desse quarto. Esse volume será igual a 3 metros vezes 4 metros vezes 2 metros. Isso vai dar 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24 metros cúbicos. Já temos o volume do recipiente. Agora, o que nós precisamos é a massa do gás. Nós sabemos que a fórmula de umidade absoluta é massa do gás sobre o volume do recipiente. E eu preciso dessa massa em que unidade? Ele me pediu em gramas. É por isso que nós temos que converter esses 4 litros de vapor que ele nos deu para gramas. Todos deveriam saber, a essa altura,
a densidade, o valor da densidade da água. Se ele disse que isso era água, nós temos que saber que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 quilograma por litro, que é igual a 1000 quilograma sobre metro cúbico. Esses são os valores de densidade para a água que nós precisamos conhecer. Repare que ele disse que existem 4 litros de vapor d'água. 4 litros. Se a densidade é 1 quilograma por litro, se eu tenho 4 litros, eu tenho 4 quilogramas. Então aqui, a massa de vapor, ela é igual a 4 quilogramas. Só que eu preciso dela em gramas. Nós sabemos que 4 quilogramas é a mesma coisa que 4.000 gramas. Agora ficou muito simples. Nós sabemos que umidade absoluta é igual à massa do gás sobre o volume do recipiente. Aplico a fórmula de umidade absoluta, vamos ver quanto nós vamos encontrar. Então, a massa do gás aqui é 4.000 gramas e o volume é 24 metros cúbicos. Vamos fazer 4.000 dividido por 24 e vamos encontrar 167 gramas sobre metros cúbicos, que é o que ele nos pede na letra A. Esse é o valor da umidade absoluta em gramas sobre metros cúbicos. Vamos passar agora à letra B. Depois disso, calcule a umidade relativa deste ambiente, sabendo que a máxima quantidade de vapor que o ambiente pode conter é de 7 quilos. Esse quilos se refere a quilogramas. Então, se nós sabemos que a umidade relativa é igual à massa do vapor sobre a massa de vapor saturada, ou seja, a máxima quantidade de vapor, nós podemos fazer essa divisão e encontrar a umidade relativa. Ficaria assim: umidade relativa é igual a massa de vapor é de 4 kg sobre a massa máxima, que é de 7 kg. Isso vai dar um resultado de 4 dividido por 7, que é igual a 0,57. Então aqui nós temos 0,57 de umidade relativa, que seria a mesma coisa que dizer umidade relativa é igual a 57%. Como preferirem, 0,57 ou 57%.